Começando com... E aí, tudo bem? Tudo em paz por aqui, por aí. Na correria de sempre, né? Para variar? Ponte aérea Jarinu, Jundiaí, Jundiaí, Jarinu. Para quem não sabe, muitos acho que não fazem ideia, né? De repente, até uma curiosidade, né? Eu vivo numa cidade do interior chamada Jarinu. Alguns conhecem, a maioria desconhece por completo. E o Newton César mora na capital, São Paulo, né? Mas é perto de São Paulo, perto da capital, dá cerca de 85 quilômetros. Mas, né, é isso. Bom, vamos lá, sem mais delongas, a mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 157 e o tema de hoje é a transcendência cotidiana. Esses textos são demais. Eu vou fazer a gente precisa fazer um episódio só sobre a coletânea desses títulos. São geniais, cara. São geniais. Preciso dar vazão aos meus conflitos interiores mais enraizados. Então, somente com essa espécie de autoterapia, né? Aqui, todas as quartas-feiras, eu consigo dar conta de dar vazão a essas necessidades. Por isso, talvez, os nomes mais exóticos. Mas vamos lá, então, tentar explicar do que se trata isso, né? Cara, isso aí tem muita relação com essa vida nihilista que a gente vive, né? Uma vida muito sem sentido, muitas vezes, né? Então, da observância de um estilo de vida predominante, né? Que é completamente maluco em termos de ignorar por completo que somos parte integrante da natureza, né? Muitas vezes falamos, né, que viemos da natureza. Não, não é que nós viemos da natureza, nós somos a natureza, somos expressão, parte da expressão dessa natureza, né? E como que nós vivemos em camadas ficcionais, criadas umas em cima das outras, nos apartando dessa origem, né? Ao ponto, né, tão louco de a gente, por exemplo, ver os terríveis efeitos mais do que consagrados e previstos, né, de, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, aquela terrível catástrofe em função das chuvas, como consequência de nossa displicência e forma predatória com a qual nós lidamos com a natureza. Desde que eu me lembro por gente, por exemplo, acompanhando antes, né, da Eco 92, mas acho que coroando com a Eco 92, acho que pela primeira vez, até onde eu lembro, tá? Com a ONU participando ativamente, todos os países, não todos os países, mas a maioria dos países importantes participando, e de lá para cá nada foi feito de concreto para mitigar esse problema, né? Ou né, talvez até solucioná-lo, nada foi feito de concreto. Filmes como, por exemplo, né, você até enviou aquele texto lá, do Guanais, né, falando a respeito sobre essa nossa forma de lidar com o meio ambiente que é completamente maluca, né, esquizofrênica, e decorrente justamente dessa falta de conexão com a natureza e de uma vida completamente apartada de sentido, né? Então, por mais que a gente passe a maior parte do nosso tempo, principalmente os países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, tentando, né, conquistar um lugar ao sol em termos de sobrevivência, né, ter a nossa casa, o nosso carro, as condições mínimas de sobrevivência. Quando você é adolescente ou mais jovem, você, né, almeja essas coisas no intuito de achar que isso simplesmente significa o suprassumo da felicidade, né? Então, aquilo que seria a felicidade seria representada pelo acúmulo de bens materiais e, obviamente, no final desse processo, você seria uma pessoa feliz, etc. Ocorre que isso está muito longe de ser verdade. Muitas pessoas com bens materiais, pessoas, inclusive, com condições muito melhores do que as nossas, continuam com depressão, continuam infelizes e buscando uma resposta para suas vidas vazias. E muito comumente, como o próprio Jung mencionou, as crises de meia-idade acabam apontando para uma direção diferenciada. Quando a formulinha, né, mágica acaba dando certo, você finalmente, né, se esforça, forma uma família, compra o seu carro, tem a sua casa própria,
cria seus filhos são bem criados, vão embora de casa, e aí você se depara consigo mesmo, né? Poxa, o que eu faço agora da minha vida? Porque eu achei que esse era o destino final, eu estaria feliz na reta final desse processo e continuo aqui, enfim, sem um propósito, já que aquilo que eu achava que era o propósito foi embora, e o que eu faço a partir de agora, né? Então, Jung menciona justamente que a crise da meia-idade é caracterizada por isso. Você primeiro tenta, obviamente, garantir o seu lugar ao sol, sobreviver da melhor forma possível nesse planeta, mas da metade da vida em diante, aí a sua vida estaria relacionada com o servir, né? E aí o servir tem, acho que, muita ligação com essa questão de voltar às origens, né? E as origens que eu falo não é simplesmente as origens em termos de cidade, lugar que você foi criado, nada disso não. Origens em termos de religare, a nossa origem voltada para a natureza, a nossa origem espiritual, em termos de alma, como forma de dar conta de você, a partir daí, então, e eu acho que talvez muitos dos nossos antepassados eram bastante sábios em relação a colocar o quê? O pajé mais velho como uma pessoa que orientava a tribo, ou então aquele sábio, aquela pessoa mais velha, tanto faz, homem ou mulher, aquela matriarca que estava ali para dar conselhos, como formas de dar vazão a esse servir que ele vem mais tardiamente, mas seria um processo natural e esperado de uma pessoa com experiência. E hoje em dia você percebe que as pessoas mais velhas, muito infelizmente, são jogadas em asilos, esquecidos por seus filhos e netos, enfim, uma condição realmente muito difícil. Mas o que acontece? Normalmente, o que seria feito, né? Antigamente, o que era feito para dar conta dessa forma? Como continuar repetindo indefinidamente, ou seja, nossa, tá com um eco aí estranho. Você está ouvindo? Estou. Estou ouvindo a minha própria voz. Agora acho que parou. Já que a gente não sabe qual que seria a fórmula da felicidade, e a gente não acredita nessa besteirol todo de vida espiritual, universo interior, esfera subjetiva, vamos continuar repetindo a fórmula. Então, agora, qual que é o objetivo da vida? O meu segundo carro, a minha terceira casa, agora é um iate, agora eu quero juntar 5 milhões de dólares na minha conta, e fica se repetindo de infinitum, uma fórmula, né, que não vai nunca dar conta de resolver isso. E aí você percebe adolescentes aí de 80, 90 anos continuando a jogar o mesmo tipo de jogo, sem se deparar com essas verdades que a vida nos mostra. Então, como consequência disso, o que a gente tem? Uma geração de pessoas estressadas, estatísticas de depressão batendo lá em cima, suicídios cada vez mais frequentes, um vazio interior imenso, com pessoas que até estão muito bem fotogênicas nos seus perfis no Instagram, mas no fundo, no final das contas, são pessoas com depressão, que estão passando por problemas muito sérios, e ali é apenas uma forma de falar para todo mundo que elas estão felizes, estão em conformidade com aquilo que é esperado delas, mas estão numa miséria psíquica muito grande, né? Então, a ideia aqui, cara, da transcendência cotidiana é justamente a gente bater nesse ponto onde o que antigamente era feito como válvula de escape, que poxa, para dar conta desse vazio interior, eu vou me distrair. Eu preciso me distrair, eu não quero entrar em contato com isso, que é uma coisa muito dolorida. Então, eu vou buscar me distrair das mais variadas formas. Então, é muito fácil a partir daí você cair nas drogas, e outras distrações de todos os tipos. O problema é que, no mundo moderno, as distrações chegaram num nível de sofisticação e de consistência jamais visto na história, né? Então, agora a gente tem nas nossas próprias mãos o nosso próprio vício eletrônico, né? E a gente se distrai ainda mais daquilo que deveria ser feito, que é a nossa condição natural de, a partir de um certo momento, buscar o significado de nossas vidas, né, como uma coisa primordial. Então, o papo vai girar mais ou menos em torno desta ideia, e aí a gente vai detalhando ao longo do caminho, e eu já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Muito bom. Bom, como sempre, brilhante introdução ao tema, fazendo jus a mais um título daqueles geniais.
reforçando, eu acho que a gente tem que fazer um dia um bate-papo só sobre esses temas, ou o lado B desses temas. Deve ser legal. O lado B, as novas gerações não devem saber o que é o lado B, mas o lado B dos discos vinis, lembra que tinha o lado B, às vezes, dos compactos, eram aquelas músicas que eram muito aceitas para ser comercialmente divulgadas. Mas, enfim, cara, muito legal. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode discutir. Primeiro, te ouvindo, eu estava pensando, a gente estuda bastante, né? A gente, o preâmbulo da nossa conversa foi você lembrando a quem já sabia ou informando a quem não sabia que a gente vive a quilômetros de distância. Já vivemos na mesma cidade, mas vivemos a quilômetros de distância fisicamente, mas estamos sempre em contato, tal. Mas mostra um lado positivo de toda essa evolução digital que a gente viu nascer. Nós somos da época que vimos nascer, nós somos da época pré-internet, né? Que é muito legal e tem muitas coisas boas. E vimos algumas coisas também, e estudamos algumas coisas que tangenciam muito do nosso papo hoje. A crise do momento, a crise da hora, mega crise, é a crise climática. E está batendo na porta e não faltam exemplos aí a rodo no mundo inteiro, e aqui a gente acabou de ter um e não será o último, a gente já sabe. Mas a mãe das grandes crises é a crise de identidade, a crise do propósito da vida, que eu acho que nos acompanha desde sempre e já foi radiografada muito antes, acho que desde a Grécia, uma série de coisas. A gente não vai resolver essa questão porque ninguém resolveu e a gente vai dar pinceladas de acordo com o que a gente estudou, o nosso ponto de vista e o que a gente pode acrescentar da nossa vivência em plena segunda década do século XXI. De novo, te ouvindo. Exemplos do que você falou agora. Zygmunt Bauman, da Sociedade Líquida. Então, o que para os nossos pais, para o que era do século passado, uma coisa mais concreta, uma vivência mais pé no chão, uma tendência a comunidades mais fechadas e o mundo ser um lugar de descoberta e exploração, hoje as fronteiras são todas porosas, tudo é muito líquido, todas as relações são muito líquidas. Lembrando que nós somos seres ultra, hiper relacionais. Nós somos ultra, hiper sociais, mesmo que a gente não goste. Só que essa relação envolve necessariamente aquele nosso famigerado personagem que sempre está nas nossas conversas, que é o ego, o nosso famoso ego, com E minúsculo e com E maiúsculo, que nós já discutimos aqui e concordamos que ele não precisa ser eliminado, como muitas pessoas imaginam, como eu já cheguei a imaginar no passado, mas ele precisa ser educado. Como educar esse fenômeno? Poxa, aí temos várias linhas e nós não vamos entrar nesse assunto, ou talvez vamos entrar tangencialmente, mas o que eu queria reforçar era, além da sociedade líquida, outra característica que a gente está vivendo agora é o que aquele filósofo coreano Byung-Chul Han chama da nossa sociedade de a sociedade do cansaço. A gente, olha a ideia do cara, a gente criou um modelo de sociedades em geral em que a gente exige muito de nós mesmos, a gente quer ter um alto desempenho o tempo todo, a gente vive com medo de perder emprego, perder posses, perder o carro, perder prestígio, perder likes, perder tudo. Isso, a gente assume um monte de compromissos e não dá conta deles. Você está vivendo esse momento agora, e não é porque quer, porque você precisa sobreviver. As circunstâncias mudam, a gente acaba achando, não, eu vou dar conta, mas o resultado é um cansaço físico, mental, que nos dá pouco tempo para refletir, pensar, se relacionar e dar um propósito para a vida. Não deve ser à toa que nós vamos cair me veio agora a imagem do hamster rolando naquela esteirinha, lembra quando tinha? Naquela armadilha de a minha felicidade está terceirizada em uma coisa externa a mim, que eu vou poder comprar, que eu vou poder exibir, que eu vou poder mostrar aos outros e vou ser amado e querido por causa disso. E é claro que isso não vai ser sentido e cedo ou tarde a gente acaba caindo do cavalo. Não é à toa que isso aconteça. Porque no momento em que a gente está competindo o tempo inteiro, conosco e com os demais, cansados, sem propósito, com medo danado. Antes o medo era só da morte, agora o medo é de tudo. Medo, inclusive, do cancelamento digital, que é tão horrível quanto físico.
Eu posso ser morto digitalmente hoje. Isso é muito complicado. A minha reputação digital, ela pode ir para o buraco e eu posso não conseguir nunca me levantar disso. Isso não existia antes. Isso é muito complexo. Então, no meio de tudo isso, eu acho que vale a pena refletir sobre o conceito de transcendência e essa ideia do trabalho cotidiano. Porque não é uma coisa... A gente tem muita dificuldade em projetar coisas para o futuro e em não viver no presente, lamentar muito do passado. O trabalho cotidiano, em todas as esferas, físico, mental, espiritual e assim por vai, que acaba sendo atropelado pela correria da vida. A frase clássica de todas as pessoas mundo afora, independente da língua, cultura, religião, time de futebol, etc., é: não tenho tempo. Tá uma correria. Né? Quando, puxa, são só 24, as mesmas 24 horas de antes, teoricamente a gente teria livre-arbítrio para poder escolher o que a gente faz e o que não faz, mas criamos um modelo que nos aprisionou. Caímos na armadilha. Caímos na armadilha. Isso aí também dá pano para manga, né? Porque vivemos agora um estilo de vida que está fugindo ao controle de um mundo completamente interconectado o tempo todo, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, que foge daquele padrão antigo, e eu já falo isso antigo com uma certa nostalgia, de você trabalhar de segunda a sexta, no período, né, no horário comercial, e você ter as noites livres e o final de semana livre. As relações de trabalho mudaram profundamente, principalmente agora depois da pandemia. Lógico que toda a revolução digital, né, e a ideia de você carregar o universo, a biblioteca de Alexandria em suas mãos através dos smartphones já estava acontecendo e em pleno vapor, mas a pandemia acho que intensificou essa possibilidade de você não ter mais um lugar para trabalhar, você pode trabalhar de qualquer lugar, e isso, na verdade, acaba te escravizando, te mantendo conectado o tempo todo, né? Então, eu acho que acaba sendo mais um convite a você estar o tempo todo ocupado com atividades, e isso vai gerando uma bola de neve que tem consequências sérias mais lá na frente, né? Inclusive com as distrações que você falou. As distrações que deveriam ser divertimento e alívio e válvula de descompressão, acaba sendo uma válvula de pressão. Eu preciso estar presente, eu preciso participar, eu preciso olhar, eu preciso ver como está a minha imagem digital. É muito maluco, né? E sem falar em todo esse aspecto completamente voltado para assim, a gente tem uma relação meio doentia mesmo, né, com o smartphone, ao ponto de a gente achar que isso realmente é de fato um vício, né? Existem todas as características de vício, né? Então, por exemplo, quando você esquece o smartphone, o que você faz automaticamente? Você tem que voltar para casa para pegar, porque você não consegue passar um dia sem. Por circunstâncias de trabalho, inclusive, muitas vezes você utiliza o smartphone para trabalhar, e se você fica sem, as pessoas não conseguem te achar, isso vai gerar prejuízo, vai te prejudicar de alguma forma. Então, né, o que você faz com uma droga, por exemplo, que você, né, está viciado nela, você não consegue se soltar dela e assim por diante. Mas, enfim, eu acho que a gente vai adentrar em um outro aspecto do papo que não é o cerne da questão que a gente quer discutir aqui, né? Mas, assim, voltando um pouco, quando você menciona sobre o ego, cara, isso é uma parte importante, porque é um outro problema que se adiciona aos anteriores, né, que a gente vem conversando nesse episódio, o fato de que há uma indústria hoje do coaching, do sucesso, da autoajuda. Vai lá que você vai conseguir, você tem todas as condições, você pode ser rico, você pode ser milionário. Seja milionário em 10 passos simples através do seu smartphone. Cara, existe toda uma indústria nos influenciando no sentido de dizer que a vida tem relação com o nosso ego. A vida tem relação ao nosso ego e os seus desejos mais tacanhos. Quando, na verdade, isso cai em contradição e entra em choque com aquilo que eu estava falando anteriormente, que é a natureza fluindo através de nós. E a partir do momento que o ego, como um complexo parcial, né, que compõe a nossa personalidade, ou melhor dizendo assim, que compõe aquilo que nós somos, né, falar sobre personalidade também é um aspecto ainda muito exterior, muito superficial, ele é muito limitado, e sendo muito limitado, ele não tem as condições
né, de saber, além disso, né, vou fazer um parênteses aqui, ele é limitado pelas características de estrutura e função, mas também limitado pelas características de ser um prisioneiro do seu próprio tempo. Ou seja, na contemporaneidade onde o ego transita, ele é escravo desse momento também, né? Ignorando, por exemplo, a história, aquilo que veio antes do intelecto, né? Aquilo que veio antes da formação do que nós exaltamos como Homo sapiens, mas que existe uma linhagem anterior a isso e que também faz ponte com aquilo que nós conversamos no episódio anterior sobre conhecimento pré-humano e assim por diante. Então, o ego não tem a mínima condição de dizer aquilo que a vida ou aquilo que a vida tem de significado para a gente, porque o ego vai direcionar isso para o sucesso, vai direcionar isso para o prestígio, vai direcionar isso para a aquisição de bens e vai ignorar por completo as necessidades que a natureza tem para lidar com a expressão máxima que ela possui, pelo menos nesse planeta, que é a criatura inteligente com a sua forma de atuar sobre o planeta, que até o momento está sendo bastante disfuncional. O Bernardo Kastrup menciona sobre um amigo dele que tem uma metáfora muito legal para esse ponto específico desse papo, que é o seguinte: nós somos violinos, e o que nós temos que aprender a fazer é permitir que a natureza nos toque. Só isso, essa seria a nossa função. A gente tem que permitir dar livre acesso para que a natureza toque o violino que nós somos. Cada violino é diferenciado, cada violino tem um som, cada violino compõe uma parte importante dessa orquestra, mas nós somos simplesmente instrumentos musicais. Então é como se a gente fosse instrumentos musicais que quisessem tocar a si próprios e não tivesse um músico por trás querendo tocar esse instrumento, que seria o quê? A nossa alma, o nosso espírito, querendo se manifestar através de nós, né? Então, acho que é uma metáfora bastante inspiradora. Não, muito legal, muito legal. Então, eu acho que ela é bacana, mas ela pressupõe um nível de consciência para poder entendê-la. Eu acho que a maioria de nós, e aí aquele perigo sempre complicado da generalização, mas acho que a maioria de nós, como criaturas planetárias, ainda está na casinha 1, casinha 2, não consegue nem enxergar esse tipo de coisa. Ainda está naquela parte egocêntrica, sobrevivência, o ego, de novo, o ego se achando, por ter um mínimo de autoconsciência, se achando dono da verdade, e pior. Acho que a tua menção sobre o coach é muito bom, porque acabou criando uma coisa, uma avalanche do tipo, você pode, você é, não importa a sociedade, você tem que buscar a sua felicidade, não importa os outros, seja você independente do resto, quando na verdade o bem comum se sobrepõe ao indivíduo, senão é barbárie ou civilização. E nós estamos nessa época aqui, não importa, você tá magérrimo, tá viciado, não importa, seja você tem que ser amado assim como você é. Você tá super gordo e com problemas cardíacos, não importa, você tem que ser como você é. Essa coachização de tudo acabou trazendo problemas super sérios que encontrou terreno fértil nas câmaras de eco, na sala de espelhos, nas grandes bolhas, em que as pessoas acabam se reunindo ali. Aqui eu sou adorado, não importa o resto que está lá. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, puxa, como diria o grande Sartre, eu sou perfeito, o inferno são os outros. O inferno são os outros. Então, o ego aponta o dedo, eu sou perfeito. Do meu ponto de vista, eu só enxergo coisas boas em mim. Tá, enxergo um ou outro defeitos, mas deixa eu dizer quais são. Não venha você me dizer quais são os meus defeitos, porque muitos eu não vou reconhecer. Esse ego não tem nenhuma ideia do tamanho do iceberg inconsciente que está lá embaixo, porque ele não tem ideia de que o controla. Ele o controla, ele não tem ideia. Nós não temos ideias das sombras e tudo que a gente reprime, subjaz, que nos controla. Não temos ideia. E na arrogância dessa pequena ponta que está na superfície, a gente aponta o resto. E o inferno são os outros, né? Quando, na verdade, a gente precisa dos outros. Na verdade, o outro sou eu. O outro é o meu espelho. É ele que nos mostra quem nós somos.
Não temos a mínima ideia, não temos a mínima ideia disso, e criamos essa coisa do eu, expandimos um pouco o nós, o etnocêntrico, e todo eles é um perigo. Se não é meu inimigo, no mínimo é perigoso, porque pensa diferente, porque não compartilha os mesmos conceitos que eu, e eu necessariamente tenho que ter a verdade, porque olha só como eu sou bom. Nesse nível de consciência, não tem espaço para uma coisa superior, não tem espaço para a pessoa de sequer imaginar um tipo de relação de comensalismo com a natureza. Jamais. A natureza é algo que eu preciso explorar. O mundo está aí para ser explorado por mim, porque eu mereço. Então, chegamos nesse ponto e nas câmaras de eco, na sala de espelhos das redes sociais, eu só encontro reafirmações disso. Exato. Quem diz ao contrário está errado. E os meus amigos provam que todo mundo está errado. Então, virou um samba de crioulo doido. E tem aquela ideia também, né, de que, na verdade, a nossa alma, a natureza, né, o eu natural, como eu gosto de mencionar, em contraposição ao eu adaptado, que seria o ego, sussurra dentro de nós, né, de qual seria a nossa missão, qual seria o sentido de nossa vida. Mas o problema é que o ego, ele grita. Ele é escandaloso, ele quer chamar a atenção para si próprio, né? Então, ele encobre completamente essa voz que apenas sussurra. Então, é bastante complicado porque num mundo voltado para fora, onde esses gritos não são apenas os gritos do seu próprio ego, mas os gritos de todos os egos que ecoam nessa câmara do ego, como você mesmo mencionou, esses sussurros são completamente abafados. Né? Então, é por isso que eu menciono nessa parte, acho que já dá para mencionar aí quase na metade do episódio, que quando eu falo de transcendência cotidiana, é muito em contraposição, por exemplo, àquela ideia bastante comum de que para você conseguir alcançar uma profundidade espiritual ou uma busca de significado para a sua vida, isso vai exigir de você sacrifícios enormes, como, por exemplo, viajar para a Índia e aí se encontrar com o seu mestre num lugar bastante difícil, lá no topo do Himalaia, e aí você, né, de repente, passar uma vida de celibato dentro de um mosteiro, meditando por 30 anos. E, cara, quando na verdade a vida te mostra isso, né? Ou por bem ou por mal, ou pela dor ou pelo amor. Infelizmente, do jeito como as coisas estão sendo encaminhadas, me parece que a dor é o caminho mais plausível de ser seguido de acordo com a análise dos acontecimentos que a gente percebe que estão rolando, né? Então, a cada porta fechada, né? A cada fracasso, a cada frustração, a cada tristeza, a cada desilusão amorosa, a cada abandono, a vida está dizendo para nós que a gente está fazendo as coisas erradas, né? Que nós estamos nos dirigindo para o lugar errado, né? Que a gente idealizou por N motivos, por circunstâncias do ambiente, mas também por circunstâncias do próprio ego que fez a sua análise porca com os recursos disponíveis e as condições locais daquilo que seria o sentido da vida até então. Então, estar atento a essa voz que sussurra, em contraposição a esse ego que grita, cara, é a grande sacada que a gente precisa aprender a fazer. E quando você diz para mim, e eu concordo contigo, que aquela máxima, eu não tenho tempo, como uma desculpa para você não se engajar em exercícios cotidianos de meditação, por exemplo, nem que você comece da forma mais simples, como mindfulness, por exemplo, exercícios simples de respiração, sob a alegação de que não há tempo, ou de que isso não é para você, ou, né, como muitas pessoas alegam quando conversam comigo, isso não é para mim. Olha, meditação é legal, mas para mim não serve. É justamente essa incapacidade de você parar para valorizar aquela vozinha que está sussurrando lá dentro, em função desse ego desesperado e megalomaníaco que quer chamar a atenção o tempo todo e não quer abrir mão, não quer largar o osso, né, desse controle fictício que ele tem das coisas, sendo que, na verdade, todo esse mar, esse oceano dessa natureza, com a força de um vulcão,
com a força de um terremoto ou a força de uma enchente, como tivemos agora, muito infelizmente, que se manifesta de forma neutra em relação a uma eventual moralidade que nós, seres humanos, gostaríamos de, né, que tivesse, mas não tem. A natureza é bela, mas também aquela natureza que é admirada na beleza de um jardim ou de uma paisagem paradisíaca também se manifesta na explosão violenta de vulcão, matando milhares de pessoas. Somos assim. Então, sendo a natureza, também carregamos isso dentro de nós, com o nosso lado belo, mas o nosso lado violento, o nosso lado amoroso, o nosso lado gentil, mas o nosso lado mesquinho, tacanho. Isso faz parte de nós. Enquanto a gente não reconhecer isso, vamos continuar apontando o dedo, como você mesmo mencionou, dizendo que o inimigo é o outro. Como o próprio Putin, muito provavelmente, deve dormir toda noite com a sua cabeça no travesseiro, num sonho tranquilo, né, achando que, obviamente, o Ocidente é o inimigo e ele é o salvador da pátria, né? Então, enquanto tiver um Putin dentro de cada um de nós, a gente vai estar vivendo uma sociedade muito imatura, muito infantil e incapaz de enxergar as soluções para os seus problemas, porque o problema é sempre do outro, né? Aí, muito legal, isso que você fala, muito legal. E aí tem, nossa, é um polvo, tem vários tentáculos que a gente podia explorar. No final me veio uma ideia, que é o seguinte: tem algumas partes nossas que talvez sejam intrínsecas a nós, seres humanos. A Melanie Klein, que é uma psicóloga já falecida aqui, uma das maiores autoridades no mundo em psicologia infantil, chegou a escrever e dizer o seguinte: olha, de toda a formação da criança, vocês, pais, com educação, amor e carinho, vão ser responsáveis por o futuro dela 30% no máximo. 50% ela já traz de berço, genético e formação. E o resto é o meio social. Então, 50% a gente já vem com isso. E parte do que a gente já traz tem um conteúdo violento, tem um conteúdo, vamos colocar entre aspas, de mal. Tudo indica parte da nossa evolução, porque a nossa evolução, para a gente sobreviver, precisamos lutar. Precisamos lutar. Antigamente era o tigre de dente de sabre, eram outras aldeias, e está aí. Olha as crianças como se comportam. É parte de nós. E a gente cresce, e isso está dentro de nós. O vulcão está lá dentro. Estudando agora, recentemente, o que a gente faz? O que é a aculturação? O que é a civilização? É a tentativa de tentar conter esse impulso que a gente tem dentro da gente e poder conviver minimamente. A diferença de barbárie e civilização seria essa ideia de, olha, enquanto a barbárie não reconhece o outro como um legítimo outro na convivência e precisa ser eliminado, a civilização reconhece. Há diferenças, algumas vezes insuportáveis, mas eu tenho que dar um jeito de conviver com o outro, porque só juntos habitamos isso daqui. Isso requer um processo de educação, de culturação, com C maiúsculo, muito grande. Põe nesse processo todo o iceberg inconsciente, individual e coletivo, toda a história, trazendo de todas as culturas anteriores, que se divide hoje em vários tipos de culturas. Todos os estereótipos, tudo aquilo que a gente recebe como inimigo, amigo, todo o cabedal religioso fundamentalista, indiscutível, dogmático, toda essa verdade que já está pronta. É claro que tudo isso vai gritar e não vai deixar esse sussurro, essas coisas que vêm de dentro, que pode ser meditação, pode ser uma oração, pode ser uma contemplação, pode ser uma reza, não importa, não é essa a questão, essa olhada para dentro que é necessária, não vai ter nem espaço. Sabe por quê? Porque se alguém nos vir fazendo isso, se alguém vai apontar o dedo, vá trabalhar, vá fazer uma coisa melhor. Está fazendo o que? Está perdendo tempo. O ativo mais precioso que a gente tem na vida é tempo. Você está perdendo o seu tempo. A sociedade pensa assim. Por outro lado, as culturas antigas, as filosofias perenes, dizem há milhares de anos que esse outro caminho existe. Essa outra vida existe. Esse contato direto com o profundo, a consciência cósmica, existe, sem intermediários, mas requer disciplina, atenção, uma série de coisas, como qualquer tipo de conhecimento. Qualquer conhecimento legítimo requer
disciplina, atenção, foco, obtenção de conhecimento, experiência e verificar com aqueles que já passaram por isso se aquilo que eu vivi bate com o que eles viveram também. Não muda nada. Mas no mundo de hoje, globalizado no melhor e no pior sentido da palavra, quem é que vai ter tempo para isso? Ou quem é que vai se dedicar a isso? Porque quando a gente realmente quer, a gente acha o tempo. Mas primeiro eu preciso valorizar. Primeiro eu preciso saber que é importante para mim. E esse primeiro passo depende para mim, sempre vou cair nessa tecla, no nível de consciência. E a maioria de nós está na casinha 1 e 2 e não tem muita opção. E só para terminar, outra coisa que a gente esquece em geral não é que a vida foi sacana com a gente, que o estado atual meu é por causa dos meus pais, por causa do governo, não. As escolhas que eu fiz, se a maioria delas foi bem feita, tudo indica que a minha vida hoje será razoavelmente boa. Mesmo que não seja ideal, pelo menos eu tenho a consciência de que eu fiz o melhor e vivo razoavelmente bem de acordo com elas. Mas quem é que se responsabiliza pelas suas escolhas? Quem é que aprende? E as lições da vida? Uma coisa que você falou que é muito legal, a vida ensina. Quais são as lições? As cabeçadas, os erros, os acertos. São lições. E os sábios aprendem com elas. E fazendo um paralelo, e fechando o círculo com o que você falou no começo, por que a ideia do sábio geralmente é um ancião, é aquele velho? Porque teve que passar pela experiência, teve que dar suas cabeçadas, teve que ouvir, teve que ter uma série de coisas, teve que fazer a jornada do herói e vários outros arquétipos para poder estar lá e para poder aconselhar e viver. Não é à toa. Não é à toa que o processo é assim. E alguns de nós acham que dá para subverter. Deixa eu subverter, me dá um tutorial, deixa eu ganhar um tempo aqui, me dá um tutorial rapidinho, para que eu tenho que passar por tudo isso? Cara, você tem Doido. razão. Doido. Recai nessa ideia de uma sociedade infantilizada, né? A gente está muito longe da maturidade, né, cara? Então, a gente, inclusive, ao longo da história, quantas civilizações, culturas diversas em várias partes do planeta viveram dessa forma, com as pessoas mais velhas servindo de conselheiros da comunidade, né? Ou como sábios a serem procurados e consultados. E o homem moderno simplesmente achar que essas pessoas mais velhas têm que ser colocadas para escanteio, né? Não servem mais para trabalhar, não servem mais para absolutamente nada, e sim o jovem está em condições, né, de dizer aquilo que a vida tem a nos ensinar. E, cara, é de uma ignorância assim colossal, né, cara? E a gente vive nesse mundo, infelizmente, com essas condições, né? E tem outra coisa também, a gente sempre esquece. A gente acha que olhar para nós e para a vida é como se fosse olhar para uma fotografia. E, na verdade, é um filme. É dinâmico e está mudando o tempo inteiro. Então, as próprias sociedades mudaram. Uma sociedade, o número de Dunbar é 150 pessoas. Um grupo de 150 pessoas consegue viver mais ou menos em harmonia porque tem uma hierarquia mais ou menos desenvolvida e dá para conhecer todo mundo. Passou disso, fica muito complicado. 8 bilhões, sendo que alguns países como a Índia, 1 bilhão e 400 milhões, é muito complicado. Porque pega o Brasil só, 225 milhões de pessoas. Níveis educacionais, de consciência, econômico, social, político, educacional, totalmente diferente. Como é que a gente organiza tudo isso sob padrões? Nós temos que tentar conviver junto com as mesmas normas, flexíveis o suficiente. Não dá. Não dá. Estamos vivendo mais. A expectativa de vida há 100 anos era 50 anos, nós estamos vivendo aos 60, 70 anos. O que fazer com 4 gerações que convivem? Bisavô, avô, pai, filho. Estão convivendo. Sendo que antigamente a gente já cresceu, quem é da nossa geração vai lembrar disso, a gente cresceu nos livros de geografia vendo que a pirâmide da população, o gráfico da população era uma pirâmide. Muita gente jovem, pouca gente na idade média, pouquíssimos velhos. Hoje ela está achatada. Daqui a pouco vai ter muito poucos jovens. Verdade. E aí? Como nós vamos cuidar disso? Né? Por outro lado, a sociedade, a gente está tentando se virar. O que a gente vai fazer com nós idosos? Não vamos poder botar eles para o lado de lá. Então, a China obriga. Você é obrigado a cuidar dos seus pais. No Ocidente, nós não vamos fazer isso. Obrigar.
a gente vai fazer por uma questão moral, vamos inventar algumas outras coisas. Mas é dinâmico, o processo é muito, muito dinâmico. Esse pessoal idoso, chegando ao fim da vida, muitos deles sem propósito. Sem Sim. propósito também. Os filhos, imagina, o filho, eu tenho que cuidar dos meus pais, tenho que cuidar dos meus filhos. Que propósito ele tem para a vida? Ah, o propósito é cuidar? Só isso? Não vai dar para ele. Então, de novo, voltando ao nosso ponto, precisamos, mesmo nesse turbilhão, encontrar um espaço para essa transcendência, isto é, essa mudança diária de nível de consciência e diária, cotidiana, semanal que seja, mas constante, acompanhada, não precisa ser necessariamente coordenada, mas supervisionada de alguma maneira, para que eu não me perca, porque é muito fácil se perder, é muito fácil se perder. Verdade, cara, mas assim, eu acho que o ponto central aqui é justamente essa nossa característica de fuga, né, das mais variadas formas, como, por exemplo, a quantidade absurda de estímulos que nós sofremos, com o smartphone apitando o tempo todo, mostrando vídeos curtos, sinalizações, notificações, e em contraposição, por exemplo, a um processo de introspecção que é muito mais passivo e muito menos estimulante, o quão importantíssima é essa disposição em criar uma frequência e uma constância para que você se habitue a esse estado de mente. Porque do jeito que está, cara, é claro, é evidente que eu vou chegar para você e eu vou falar assim, isso não é para mim. Por quê? Porque você não vai estar acostumado a estar em um estado de mente onde você está mais contemplativo, mais introspectivo, de bate-pronto. Vai ter que ser um treinamento, vai ter que ser um processo, né? E como você mesmo falou, quem que tem tempo hoje em dia para isso, né? Então, esse é o desafio, né? Mas, como disse anteriormente, a vida cobra esse preço. Então, se você não se atenta para esse fato, vai começar a acontecer o quê? Doenças psicossomáticas, estresse, ansiedade ao extremo, né? Tudo isso vai cobrando um preço muito alto, que vai se refletindo no corpo. Então, às vezes, muitas vezes, inclusive, muito infelizmente, quando ao despertar, já é tarde demais. Nos encontramos no final da vida e você percebe realmente pessoas idosas morrendo sem ter descoberto o propósito das suas vidas. E isso é muito triste, né, cara? Não, e estava te ouvindo, cara, sabe me ver uma coisa? Por outro lado, olha como uma coisa louca. Muitas pessoas dirão, não se preocupe, a indústria farmacêutica vai encontrar medicamentos que vai aliviar o que você tiver de problema. Não se preocupe, vai direto no efeito. A causa, não importa a causa. Não temos tempo para olhar a causa. Não tem tempo para olhar a causa. É claro que a coisa vai se repetir, né? Esse é um ponto. Outro ponto que você falou que eu acho muito interessante olha que louco. Você deu o exemplo da pandemia, como a gente mudou as coisas. A gente, e mesmo a vivência profissional nos últimos tempos. Eu estava conversando até com a Helene, com alunos meus do mercado financeiro. Chegamos num ponto em que não tem mais horário de almoço, não tem mais horário de jantar, não tem mais horário de nada, e os próprios companheiros de trabalho acham que podem te mandar mensagens e podem esperar respostas a qualquer momento, porque você deverá estar disponível. Nós temos que reconquistar essa coisa. E formalmente dizer para as pessoas, horário de almoço, não me ligue, dá para esperar. E tem que ser imposto de fora para dentro, de cima para baixo, senão não vamos conseguir. Eu sabe outro exemplo que também me veio? Olha que loucura é. Minha esposa, minha sogra tem uma cachorra chamada Mona Lisa. Como todos os cachorros, ela é muito esperta. A Mona Lisa escuta o interfone tocar e ela já viu de tantas vezes que ela sabe que depois que o interfone toca, depois de um certo tempo, alguém vem tocar a campainha. Então, ela escuta o interfone, alguém vai lá na porta, então ela já alguém responde o interfone, ela já vai na porta, porque ela sabe que alguém vem lá. Eu olhei isso. O que ela acha? O que ela pode achar? Eu brincando. Ela acha que o interfone controla as pessoas. Porque sempre que ele toca lá, a porta vem aqui, alguém vai lá abrir. E sabe o que eu percebi outro dia? Ela percebe, sempre que o celular faz um barulho, a Elaine vai lá e pega e dá uma olhada. Então ela pode vir a pensar, essa máquina controla. Porque toda vez que ela apita, ela vai lá e faz isso. Então, olha, um observador de fora pode achar que a gente está totalmente controlado por essas máquinas.
Condicionamento, né, cara? O condicionamento que você Pavloviano total. na verdade, está se voltando contra o dono. Pavloviano total. Muitos de nós perdemos esse controle. Por que eu tenho que saber de tudo? Por que eu tenho que responder toda a mensagem naquele momento? Por que eu tenho que estar online a cada 5 minutos? Por quê? Porque a gente não se faz esses porquês. E quando faz, se engana. Auto-engano também é a chave do momento. Por isso que é essencial essa temática, cara, o título mesmo, né, como a transcendência cotidiana, como fundamental você enfiar a goela abaixo de si mesmo, essa disciplina, né, de fazer esse exercício todo dia. Porque senão você vai ser levado nessa maré de superficialidade e principalmente de fuga, né? Seja a fuga qual for, seu smartphone, o uso de, sei lá, algum medicamento para você esquecer, os Rivotrios da vida, algum remédio contra a ansiedade, sexo em demasia, comer em demasia, beber em demasia, todas as formas possíveis de fuga, maratonar na Netflix, né, porque é uma forma de eu esquecer os meus problemas e passar o domingo inteiro na frente da televisão. Então, cara, existem formas de você fugir, não faltam. Hoje em dia, tá uma beleza, né? Temos aí um cardápio infinito de formas de você fugir. Mas somente o enfrentamento desse problema de frente é que vai proporcionar a ideia de que você pode, de fato, entender, compreender o sentido das coisas. A vida está completamente cheia e explodindo de significados, de simbologias, metáforas, coisas que nos apontam um norte, que se encontra para o quê? Além daquilo que nós consideramos como material, né? Então, isso vai demandar esforço necessariamente da nossa parte e o quê? Desconforto. E esse é outro problema muito sério, porque como criaturas que sempre buscaram um conforto, né? O próprio cérebro é bastante preguiçoso, né, cara? E há uma compensação natural ou uma forma de você guardar energia, né, para os momentos mais necessários, quando você de repente tem que lutar por um alimento ou fugir de algum inimigo. Agora ganharam formas diferenciadas, né, num conforto que parece que chegou para ficar, né? Então, para que eu vou ficar desconfortável aqui, parado, sem qualquer estímulo, pensando ou simplesmente observando meus pensamentos passarem quando eu posso estar me divertindo das mais formas variadas, né, cara? Então, esse é um problema sério, mas que tem que ser encarado de frente. Não tem outro caminho, não tem atalho para isso. Excelente, não, excelente. Mas sabe o que me ocorreu que é bem interessante? A gente está partindo por uma premissa que talvez não seja consenso de todos. Quer ver? Você deu vários exemplos de fuga, que eu concordo com todos eles, e se a gente se esforçar, vamos encontrar outros, né? Mas quem não está enxergando isso? Quem está achando que a vida é isso mesmo? Não, é isso mesmo, ela não está enxergando que é fuga. Então, ela não vai perceber. Ela está naquela ciranda do hamster, e aquilo é a vida dela, ou o labirinto do rato, e aquilo é a vida, e é isso que tem. Então, vamos dar um passo atrás. Percebemos, legal, são fugas. Então, a primeira pergunta é, isso depende, a pessoa precisa primeiro reconhecer que está fugindo. Depois ela precisa parar e pensar, e se perguntar, estou fugindo de quê? E aí, busca amigos, busca psicólogo, busca ajuda, porque sozinho dificilmente vai conseguir sair disso. Nós somos o pior narrador das nossas próprias vidas. Nosso auto-engano é terrível. Perceber essa fuga é o primeiro passo. É o mais difícil, talvez, mas o segundo é igualmente difícil. Puxa, busca ajuda, se identificar do que se está fugindo, aí eu posso tentar me remediar. Porque se a pessoa não souber do que está fugindo, ela não vai sair dessa armadilha. Não vai. Não, com certeza, cara. E você mencionou um ponto que faz tempo que a gente não usa esse termo, né, cara? Mas acho que está na hora de retomá-lo, que é aquelas pessoas que tomam um cativeiro como a extensão total da vida, né? Então, se você acha que o cativeiro é aquilo que a vida tem a nos dar, você, obviamente, não vai ter esse feeling ou esse senso de transcendência.
então você vai estar conforme as regras do jogo, as regras jogadas, e não vai perceber problema nenhum ou fuga alguma, né? Mas eu estou apelando para aquelas pessoas que realmente desconfiam que por trás dessas grossas paredes desse cativeiro existe um universo de possibilidades. Então, é para essas que eu estou apelando, entendeu? Porque, cara, você tem toda a razão. Quando você menciona sobre os níveis de consciência, eu concordo plenamente. Mais um termo aí que eu ouço falar desde da minha pré-adolescência, lendo livros esotéricos, mas que, cara, cada vez mais se torna um termo muito concreto, que, cara, se a pessoa não tem essa consciência por si só, não tem como você abrir o crânio daquela pessoa e colocar lá dentro. Ela vai ter que despertar em algum momento. E aí eu volto a apelar para outro aspecto que eu já mencionei, que é a vida vai se encarregar de mostrar. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai falar para ela, olha, você não está vivendo a vida que você deveria estar vivendo, né? A coisa vai muito mais além. Não, bem colocado. E isso acontece o tempo inteiro. E aqueles que têm o nível de consciência na primeira casinha, egocêntrico e etnocêntrico, vão fazer o quê? Eu nasci para sofrer. Eu nasci para sofrer. É assim mesmo, eu estou pagando penitência, então deixa eu me divertir com o que eu tenho, que é distrações. Deixa eu fugir disso. Ela vai ser levada a fugir disso. Ela não vai enxergar como um sinal de transcendência. De novo, você falou muito bem. A gente está partindo do princípio de que alguns de nós despertamos. A partir daí, como diz o pessoal da teoria integral, despertou bárbaro, mas só começou a jornada. Cadê o crescer? Aí vem o crescimento. Depois vem o apresentar-se à sociedade, apresentar-se como uma pessoa, que eles chamam do show up, né? Porque vive, pratica o que você aprendeu. Quem não despertou, então vamos descartar, porque tá no labirinto, tá na gaiola do hamster, não tá vendo. Mas, de novo, me dá a impressão que ela vai precisar de ajuda, porque sozinha a maioria de nós não tem força, porque é tão forte o processo de aculturação negativo, sufocante, é tão forte que ela não vai conseguir. Daí a importância do amigo que fala a verdade, do chapa, do terapeuta, de uma pessoa que enxerga melhor, de um companheiro, uma companheira que nos consegue ver. A gente não vê a parte do iceberg, mas quem está do nosso lado enxerga uma parte dele, pode nos ajudar. E quando nos aponta, ao invés da gente reagir de maneira negativa, dizendo quem é você para dizer isso de mim, e poder ver isso com amorosidade de que a pessoa está querendo te ajudar, está querendo o melhor para você, requer esse mínimo de consciência um pouquinho mais para frente, porque senão não vai. Tem que estar desperto e tem que estar disposto a ir, né? Porque senão não vai. E mais do que isso, né, cara? Também um outro termo bastante usado, e eu acho que ele também é mal explorado, que é a famosa dissolução do ego, né, cara? A dissolução do ego é um processo, né, cara? Então, é uma coisa demorada, não acontece da noite para o dia. Então, eu acho que os primeiros estágios de rachadura nessa estrutura inflexível do ego podem ser começados a partir daí, né? Ou seja, você ter a humildade de perceber que sozinho você não vai conseguir resolver isso, você precisa da orientação de alguém mais velho, de uma pessoa mais experiente, ou de algum ponto fora da curva, porque também vai depender muito, se você convive com pessoas que pensam igual a você, que se encontram dentro de uma situação paradigmática semelhante à sua, você não vai encontrar as respostas que você precisa, porque está todo mundo mais ou menos no mesmo barco. É preciso algo muito fora da curva para que a pessoa, né, pare e reflita, opa, peraí, tem algo estranho aqui que pode ser interessante eu saber. Então, assim, muitas vezes o amigo mais próximo, às vezes, mesmo com boas intenções, não vai servir para aquela pessoa, porque ela precisa de um estímulo além que faça realmente pensar de forma diferenciada, né? Então, muitas vezes, esse que é a grande armadilha de você buscar os seus peers, né, que eles falam em inglês, né, de buscar os seus semelhantes, porque, obviamente, você vai só reforçar aquilo que você está querendo quebrar, né, que é justamente as grossas paredes desse cativeiro consciencial. Então, a diversidade é importante por causa disso também, para que você consiga, tendo outras perspectivas, outros pontos de apoio e outras formas de enxergar a vida, ter uma reflexão a respeito da forma como você vem vivendo. E a gente também, como gosta, né, do assunto ufologia, a própria identificação com a possibilidade de haver
seres em outros planetas, vivendo outras vidas e enxergando a realidade de uma forma completamente diferente da nossa, também é uma forma de a gente refletir da maneira como a gente vem vivendo aqui, né? Não, genial. Não, perfeito. Uma armadilha também que muitos de nós caímos quando a gente está diante dessas pessoas que estão fora da curva, os sábios olham aquilo como um incentivo a buscar porquês, por que ele vive assim, por que ela pensa desse jeito, por que a vida dela é diferente da minha, etc. Mas muitos de nós caímos na armadilha de dizer, é sorte, é sacanagem, tem alguma coisa errada que deve ter feito ilegal, provavelmente está usurpando coisas que deveria ser minha. É muito fácil cair nessa armadilha o outro não tem mérito, o sucesso do outro não é meritório, né? Temos que sofrer todos. Quantos de nós só nos alegramos quando estamos todo mundo enlameado, todo mundo no chiqueiraço, né? Por quê? Porque é um dos poucos momentos que a gente se iguala. Isso é muito comum. Então, requer, de novo, um tipo de preparo, de vivência, de despertar com D maiúsculo, que, apesar do grito, talvez, por causa, eu acho que a tua analogia no começo é muito boa, apesar dos sussurros constantes, apesar das lições diárias da vida, se a gente não está disposto a ouvir, se a gente não tem, se o grito, o barulho externo é tão grande que a gente não consegue ouvir, ou quando ouve não é forte o suficiente para dar vazão, a gente vai adiar, e às vezes nunca vai dar esse passo. Nunca vai conseguir fazer essa transcendência. Eu acho que é um dos papéis que nós temos aqui, né? Mesmo que tenha sido sem querer, ou mesmo que tenha sido construído de uma forma natural, sem a gente planejar, que é justamente de a gente ser, ou funcionar metaforicamente como um farol na escuridão, né, cara? Eu acho que a ideia desse canal é justamente isso, porque a gente não tem como dar receitas de bolo, ou, sei lá, apontar o norte para as pessoas, ou esperar que as pessoas se engajem goela abaixo, né, enfiando verdades parciais para dentro da boca das pessoas, para que elas engulam e assumam os passos que nós tomamos em nossas vidas, que são com as suas idiosincrasias muito particulares, obviamente, e não dá para generalizar e se aplicar a todos, mas acho que a metáfora do farol na escuridão, para que as pessoas de longe vejam uma luz, olha, há uma luz ali, e de repente vou lá verificar o que está acontecendo, é a ideia da que a gente faz aqui, né, cara, nesse canal, que começou de uma forma bastante humilde, com conversas entre nós, e acabou aí ganhando contornos um pouco mais, digamos, sociais, com essa ideia de transformar isso num podcast, né, cara? Então, acho que mesmo seria válido para situações como essa, onde, né, o que você pode fazer é tentar falar, servir como exemplo, se comunicar, falar a respeito desses assuntos e esperar que as pessoas corretas, nos momentos corretos de suas vidas, porque às vezes a pessoa é correta, mas não está no momento certo, fisguem, né, essa isca, e a partir daí elas comecem a trilhar a sua própria trilha da transcendência cotidiana. Não, perfeito. E essa última parte é fundamental, que legal, a gente bate muito na tecla. A gente fala pouco da nossa prática, mas ela tem que estar. O trilhar tem que ir. Não adianta você me dar o GPS, o mapa, tal, se eu não sair do lugar. Eu preciso sair do lugar. E sair do lugar, trilhar, é correr risco, é se expor, é viver a vida com V maiúsculo. E tem a nossa parte. Um dia a gente até pode conversar sobre isso. A gente está andando. O fato da gente servir de farol e sermos um pouco de farol e termos diante de nós vários faróis, que é o Wilber para mim, o Castro para você e uma série de outras pessoas por aí, implica também que a gente está na nossa caminhada e é tão acidentada quanto todas as outras. A diferença é que a gente está se divertindo no caminho. Está sendo legal. tá bacana. Tem sentido. Voltando ao primeiro passo, eu sinto quando eu converso com vocês e falo por mim, pelo menos a nossa vida tem um sentido, e ele vem sendo aperfeiçoado. Eu te conheço há quase, se não 30 anos, acho que vai fazer 30 anos, 94, acho que por aí.
Eu posso acompanhar uma série de coisas, e não foi íntimo, foi distante, então a gente foi se relacionando, então dá para ver vários dos processos de crescimento, atropelos e tudo, mas bem-vindo à vida, é o jogo cósmico, não tem ninguém que escapou disso, mas pelo menos tem uma certa tranquilidade. Ah, mas agora está difícil, está trabalhando demais, está pouco tempo? Sim, nem sempre foi assim, e talvez daqui a um ano não seja assim. O que importa é que agora a gente está tentando fazer uma coisa legal, e está valendo a pena. E sabemos que outras pessoas estão tão legais quanto, e que também são faróis para a gente poder, é possível, dá para fazer, vamos encarar. Concluindo com a tua metáfora, a gente ouviu esse chamado, despertamos, e de uma ou outra maneira a gente está fazendo as coisas, e aprendendo com o jogo, e que tá legal, não tá legal? Tá. Eu tô achando legal pra caramba. Não dá para reclamar, não, né? Eu acho legal pra caramba. Então, infelizmente, agora a reclamação derradeira é de que acabou, né? Mais um episódio, né? Deu aí cravado mais de 1 minuto. Então, sempre dentro dessa proposta de fazer 60 minutos de um bate-papo insólito. Mais uma vez, muito obrigado por uma participação incrível. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, Nilton. Combinado, Roberto. Até mais. Tchau. Falou, tchau, tchau.